Benedito seja! Oi, eu sou o Guilherme Smith e faço parte do coletivo de quadrinhos Benedito. Hoje vou falar sobre quadrinhos e autobiografias, e mais especificamente o meu trabalho autobiográfico, Só os Inteligentes Podem Ver, que foi um produto da minha dissertação de mestrado no PPG em Memória Social e Bens Culturais da Unilassalle. Muitas pessoas acreditam que autobiografias são feitas por gente importante. Contudo, desde os anos 70, com o desenvolvimento de estudos das autobiografias por Philippe Lejeune e Serge Dobrowski, se verificou outros tipos de relatos de si. Existiam as memórias que as pessoas registravam nos seus cadernos e diários, as escritas missivistas, entre outras. Entre elas estava aquilo que Dobrowski chamou de autoficção, ou seja, algo que não era uma autobiografia, que não possuía a importância de uma, mas também porque inovava na narrativa. Por exemplo, fragmentando a cronologia da existência do narrador. Mais do que isso, as autoficções também trabalhavam com referências de outros textos e possuíam doses altas ou baixas de inventividade ficcional. A partir dos anos 2000, houve uma expansão na produção e na popularização dos relatos de si em quadrinhos. Eles surgiram nos anos 70, com os quadrinistas undergrounds, como Robert Crumb e Harvey Pekar. Chegaram a conquistar um prêmio Pulitzer com o Mouse de Art Spiegelman. Mas esses trabalhos nunca foram tão consumidos quanto Retalhos, de Craig Thompson, e Persépolis, de Marjane Satrapi. Esses trabalhos, aqui no Brasil, eram vendidos em livrarias e não em simples bancas de revistas. Tinham status de romances e, portanto, eram anunciados não como simples gibis, mas graphic novels, um termo pomposo para afastar os investidores da precariedade e marginalidade que era sinônimo dos quadrinhos de bancas. Foi nessa onda das graphic novels autobiográficas que eu me deparei com Fun Home, uma tragicomédia em família, de Alison Bechdel. Era o ano de 2008 e, após eu ler a obra de Bechdel, fiquei a madrugada inteira acordado pensando em tomar a decisão de sair do armário. Isso porque Fun Home lidava com a construção da identidade queer da autora, narradora e personagem, as três em uma só. Mais do que isso, revelava que o pai de Alison também era queer. Foi uma leitura extremamente impactante, e foi assim que decidi estudar Fun Home no mestrado e desenvolver meu produto obrigatório para a titulação como uma autobiografia em quadrinhos. Ao desenvolver minha dissertação, fui conhecendo e elaborando algumas linhas de interpretações importantes para a confecção de um relato de si em quadrinhos. Ao levá-las em consideração, desenvolvi o livro em quadrinhos Só os Inteligentes Podem Ver. Citarei algumas dessas diretrizes para vocês. Autoria total. Para que o autor de uma graphic novel autobiográfica esteja no controle de sua obra e também possa expressar melhor a sua visão de mundo, precisa não apenas escrever o texto da obra, como também fazer suas próprias ilustrações. A autografia. Além das ilustrações, estão incluídas no projeto de autoria total de um relato de si em quadrinhos a utilização de um texto feito em letra de mão ou em uma fonte desenvolvida a partir da própria caligrafia do autor. Subjetividade versus objetividade. Muitas vezes é preciso empregar outras nuances, além da autografia, como alegorias, analogias e metáforas, tanto visuais como textuais, para despertar novas produções de sentido no leitor. Definição versus indefinição. Da mesma forma como colocado acima e, principalmente, em uma obra que explora a sexualidade do autor, nem todos os aspectos da vida retratada precisam encontrar uma definição. Muitos conceitos, como os de sexualidade humana, esbarram em definições socioculturais e o trabalho em quadrinhos pode se aproveitar disso para gerar uma resposta no leitor. Linearidade e fragmentariedade. Para que uma narrativa de si em quadrinhos faça sentido, ela não necessariamente precisa seguir uma continuidade narrativa. Uma das características próprias da linguagem dos quadrinhos é a sua fragmentariedade, que, assim como a memória, é feita de pequenas partes que tomam sentido quando reordenadas. Aspectos da vida. Um relato de si em quadrinhos nunca vai abarcar a totalidade de uma vida, mas sim aspectos da existência que o autor gostaria de destacar dentro de um projeto editorial. Destino. Quer o autor queira, quer não, um relato de si em quadrinhos, que toma para si uma temática específica dentro da vida do mesmo, trabalhará de alguma forma ou sob algum aspecto com o fato da profecia autorrealizada. Essa conclusão ficou clara para mim quando percebi que uma das funções da autobiografia é ordenar a vida para que seu autor, seja em um produto cultural, seja através da memória autobiográfica, construa para ele um sentido e um significado. Aparenta, assim, ao lermos um autor de um relato de si em quadrinhos, de que não se pode fugir e nem impedir o seu destino. Identidade. Ao mesmo tempo que o autor de um relato de si em quadrinhos está sempre aceitando e abraçando seu destino, ele está sempre negando a sua identidade. Isso porque, como vimos, possuímos diversas identidades, e o papel do bom autor desse tipo de narrativa é demonstrar para o leitor o quanto sua identidade é fluida. Sem tabus, mas com limites.
Como percebi ao estudar um pouco da história dos quadrinhos autobiográficos, muitos deles abordaram e ilustraram temas polêmicos para a sociedade na época que foram criados. Alguns deles continuam sendo polêmicos até hoje. Isso demonstra que um autor de um relato de si em quadrinhos não deve ser púdico quanto à sua vida, principalmente em relatos que abordam a sexualidade. O limite de um trabalho como esse, contudo, será estipulado através da própria autocensura e do bom senso do autor, levando sempre em conta o público-alvo que quer atingir. Potencial educativo. Observei na dissertação que os relatos de si feitos em arte sequencial possuem um potencial de mudança e transformação maior que outros trabalhos em quadrinhos. Isso porque os relatos de si em quadrinhos exploram plenamente todos os níveis de produção de sentido, através do preenchimento das lacunas dos quadrinhos e da vida retratada. Acaba deixando que o leitor tire suas próprias conclusões sobre os valores envolvidos na história, o significado daquela vida e as lutas que envolvem o narrador, autor, personagem, para que ele chegasse a uma estabilidade que lhe permitisse escrever esse relato. Dessa forma, é possível para o leitor se projetar na obra que está lendo e se identificar em vários níveis com o autor, narrador, personagem. Espero que tenham gostado desse passeio sobre os quadrinhos e autobiografias. Além desse trabalho, possui um portfólio de diversos trabalhos ecléticos como roteiristas de quadrinhos, que vai da ficção histórica aos quadrinhos infantis, do pop ao alternativo, em quadrinhos como Sigrid, Divas Brasileiras, Bem na Fita e Mandinga. Convido a todos a conhecerem esse trabalho e me seguirem nas redes sociais.